Olá a todos. Eu dou graças a Deus por ter um encontro com os meus irmãos através deste retiro espiritual de verão. Hoje vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 9. Só um versículo. E vamos começar a conversar. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Lemos apenas o versículo 9. Há uma palavra que diz: não cabe ao homem determinar o seu caminho. Para aqueles que não receberam a salvação, essa palavra talvez pode fazê-los sentirem-se ansiosos. É como se eu estivesse dirigindo e o volante se movesse de maneira diferente do que eu penso, ou se movesse segundo o seu pensamento. Quão ansiosa é essa situação? Mas, pessoal, para os cristãos que receberam a salvação, não há outra palavra mais esperançosa que isso. Como vocês acham? Para nós, é muito grato o fato da nossa vida não ser determinada por nós mesmos. Imperfeitos como nós somos, impertinentes e errados como somos, se a nossa vida fosse determinada por nós mesmos, não haveria outra coisa mais infeliz que isso. Se a vida dos meus filhos, da minha família, for determinada por mim, ou mesmo o destino de toda a igreja ou da organização forem determinados por mim, realmente não haverá outra coisa mais triste e infeliz que isso. Pessoal, o mais importante é, até a nossa vida não é determinada por nós mesmos, e sim está nas mãos de Deus, que dirige os nossos passos. Ou seja, ter a condução do Espírito Santo, quão esperançoso e feliz é isso. No meu caso, eu recebi a salvação em 1984, quando estava no segundo ano do ensino médio. Depois que recebi a salvação, eu morei na igreja pela graça e em 1987 eu entrei no exército. Mas, muito pouco antes de eu entrar no exército, um irmão da igreja, olhando para mim, disse: "Ô irmão Shin, você vai entrar no exército, não é?" "Sim, eu vou e não me falta muito." "Quando entrar no exército, o que você vai fazer lá?" Como assim o que eu vou fazer?" Jovem, quando entra no exército tem que evangelizar. Se você é um capelão militar no exército, é muito bom para evangelizar. É bom ser capelão militar. Claro que eu já ouvi falar que é bom ser capelão militar. Pode fazer os trabalhos do evangelho. Talvez possa ter outros problemas, mas é verdade que é um bom cargo para evangelizar plenamente. Entretanto, na época, eu não era evangelista, nem seminarista, então eu pensei que não tinha jeito para ser um capelão militar. Mas aquele irmão me deu uma dica. No meu ouvido ele disse: pode fazer assim, como eu ensino. Faz assim. Ele me contou assim. Está bem. Eu, em 22 de julho de 1987, depois de passar pelo 102º Batalhão de Substituição de Chanchon, eu fui enviado para um centro de formação de uma determinada divisão militar. Eu pensei, sim, seria bom se eu me tornasse em um capelão militar, como aquele irmão me ensinou. Sim, assim eu farei. Num certo domingo, após 2 semanas de treinamento no centro de formação, o capitão do exército reuniu todos nós. Com uma cara terrível, de repente começou a falar para nós: "Venham para frente aqueles soldados recrutas que vão ao culto hoje." Ele disse-nos assim. Cerca de 2/3 dos soldados recrutas do meu pelotão foram para frente para irem ao culto. Mas o chefe do pelotão, aliás, foi o chefe da seção, aquele chefe bem irado. Ele disse: esses caras, apesar de hoje ser um feriado, eles deveriam limpar o quartel, lavar os sapatos militares, e ainda há muitos trabalhos a fazer, mas querem ir à igreja para estar lá confortavelmente e ganhar um chocopai, certo? Vamos ver.
Logo que voltarem do culto, não vou deixar vocês em paz durante as próximas 4 semanas. Exceto aqueles que dizem que absolutamente precisam ir ao culto, o resto, vote ao seu lugar. Realmente, aquela ordem parecia uma ameaça. A maioria dos soldados, recrutas, baixando as suas cabeças, voltaram ao seu lugar, pois esta ameaça do chefe do pelotão, pessoal, é tremenda. Então, depois que a maioria dos soldados recrutas voltaram ao seu lugar, quando restaram só alguns deles, o chefe da seção, rindo, nos disse o seguinte: vocês é que são os verdadeiros homens de Deus? Aleluia! Tenham um bom culto. Desse jeito, nós fomos aprovados no primeiro teste e fomos ao salão de culto. Lá no salão de culto, cantamos louvores e o culto foi acontecendo. Mas o mais interessante era que, depois do culto, porque estava chegando o momento para eu executar o que aquele irmão me ensinou, porém, depois do sermão do pastor do exército, o capelão militar já havia desaparecido. Ele desapareceu enquanto nós orávamos. Eu tive que ir procurar aquele capelão militar. Naquele prédio principal, finalmente encontrei o gabinete do capelão militar. Ó, é ali aquele gabinete dele. É o gabinete do capelão militar. Eu bati a porta daquele gabinete com muita força, bati a porta como se fosse quebrá-la. E lá de dentro, ele, bem surpreendido, gritou: quem é? Então, eu abri a porta, entrei logo e gritei o quanto eu podia, dizendo: Jae Yong-shin, o soldado recruta número 113, vim conversar com o capelão sobre um assunto. Eu fiz assim, porque aquele irmão me mandou fazer isso. O capelão militar me perguntou: qual é o assunto? E me olhou com olhos bem abertos. E depois de eu lhe saudar, eu gritei-lhe com voz mais alta ainda: senhor capelão, eu quero ser um capelão militar. Isso era fazer a minha missão completa. Foi isso que aquele irmão me ensinou, dizendo que se eu fizesse assim, eu poderia me tornar um capelão. Então, eu fiz tudo como ele me ensinou, e os olhos do capelão se abriram mais e, olhando para mim, me perguntou: você fuma ou não? Não, senhor. Sim, eu não fumava. Mas, falando honestamente, eu parei de fumar bem cedo, porque experimentei o cigarro que o meu avô sempre fumava, mas não era tão bom. E é por isso que parei de fumar bem cedo. E ainda ele voltou a perguntar-me: você bebe ou não? Não, senhor. Ah, então está bom. Volta e eu o chamo depois. Pessoal, logo que eu ouvi isso do capelão, eu já me tornei um capelão. Nossa, que legal, já sou capelão, eu sou capelão. Então, depois que as 6 semanas de treinamento acabaram, havia a cerimônia final de conclusão. Após a cerimônia de conclusão, cada um de nós foi separado e enviado para a unidade militar que foi destinado, mas ninguém me chamava. Eu imaginava que um capelão do prédio principal viesse correndo até mim e dissesse, ofegante: soldado 113, venha comigo. Deviam dizer-me assim, mas o ônibus chegou e me mandaram entrar na fila. Ei, você, vem aqui, na fila. Você é o número 113, certo? Sim, eu sou eu. Entre rápido no ônibus. Mas eu preciso. Entre já! Eu subi no ônibus e eu continuei olhando para o prédio principal, mas ninguém veio me buscar. Sim, até agora, ninguém veio me buscar. Pessoal, eu fiquei muito decepcionado. O capelão militar prometeu-me, mas por que ele não me chamou? O ônibus saiu do quartel e entrou na cidade de Sokcho e agora eu sou policial de combate do exército. Não sei se vocês conhecem o batalhão da Polícia Militar, o BPM, mas fomos transferidos para o BPM e na época pertencia ao Ministério Interior ou Quartel de Segurança. E atualmente isso pertence à Agência Nacional de Polícia, não é?
Então foi assim que eu fui transferido para outro centro de controle. Naquela época, os instrutores militares do quartel de segurança nos disseram assim: soldados, bem-vindos ao batalhão da Polícia Militar. Mas, sinceramente, eu não estava nada feliz. Por que Deus não me permitiu ser um capelão? Eu só estava precisando disso. Então, um deles me disse assim: há 3 cidades em Kwanwon-do onde você pode trabalhar: Changchon, Wonju e Canrion. Bom, nós faremos o nosso melhor para garantir que você possa trabalhar no local de serviço que escolher. E acrescentou que o exército de hoje melhorou bastante. Sim, felizmente havia nossa igreja, a Missão Boa Notícia, nas 2 cidades, Changchon e Wonju, na época, e eram próximas de Seul. Então eu escolhi estas 2 cidades. Mas, enfim, o resultado foi eu ser enviado para Ganhyun. Realmente eu pensei que nada estava acontecendo como eu queria. Mas, por que me mandaram escrever o local de serviço que prefiro ir? E decidiram desse jeito. A sério, eu não gostei nada e ainda por cima, eu comecei a criticar Deus no meu coração. No caminho de Canrion, eu sentia como se tivesse sido rejeitada por Deus. Realmente Deus não me ajuda. E ainda por cima, Deus detesta que eu pregue o evangelho. Eu queria ser o capelão para evangelizar e não para viver confortavelmente. Desse jeito eu sentia no meu coração, como eu posso dizer, eu estava cheio de queixas e reclamações contra Deus. Eu realmente estava desesperado e ainda a unidade militar de Canrion era recente e lá havia muitos treinamentos e também havia algo entre os superiores e os inferiores. Os mais velhos sabem o que eu estou dizendo, não é? Era uma unidade que tinha certos momentos difíceis e graves por causa dos diferentes níveis. Mas, primeiro, falando do resultado, realmente era uma unidade militar que eu não queria. Indo para uma cidade que eu não queria ir, eu fiquei pensando que Deus havia me rejeitado. Mas, pessoal, na hora de sair do exército, quando voltei a pensar no que se passou, eu tinha muitas falhas naquela unidade, eu criei muitos problemas e realmente eu era uma pessoa muito fraca. Mas Deus, enquanto eu estava naquela unidade militar, permitiu me encontrar com muita gente, especialmente eu preguei o evangelho, prestamos juntos culto e até a igreja foi fundada na cidade de Canrion. Nós, juntos, fomos à igreja para prestarmos culto. Dessa forma, Deus tem me conduzido. E ainda o incrível é que aqueles irmãos que receberam a salvação estão ainda na igreja, como anciãos, são irmãos. E quando os vejo servindo o evangelho, e estando todos juntos, eu fico com muita gratidão e com muito prazer. Irmãos, realmente Satanás, se ele puder, tenta o máximo semear a decepção no nosso coração. Ele nos diz: olha, Deus não te ajuda. Deus não te ama. Veja bem, não aconteceu como você esperava. Pessoal, claro que nós oramos para Deus e temos esperança nele. Mas uma coisa que nós devemos conhecer é que Deus nos ama mais do que nós mesmos. Realmente, Deus tem o maior plano que o nosso e nos conduz e nos guia. E essa é a fé. Mas eu não tinha a fé. Depois que passou tudo, eu só podia confessar diante de Deus e a igreja o quão insensato e tolo eu era. Eu só podia confessar perante Deus e a igreja quanto eu era insensato e tolo. Pessoal, eu, desse jeito, ao mesmo tempo que terminei o serviço militar, recebendo a graça dos servos da igreja, entrei no seminário e pude viver para o evangelho como um evangelista. Não há como expressar a graça que eu recebi vivendo no evangelho, mas, mesmo sendo um pregador que vivia pelo evangelho, em mim havia muito ainda a minha própria vontade.
e realmente se acontecesse como eu queria, ainda eu me queixava contra Deus. Em vez de ter a fé em Deus que me guia, eu caía muito perante as várias situações difíceis que surgiam. Com a minha própria vontade, com o meu esforço, com a minha própria justiça humana, eu tentava servir ao Evangelho. Pessoal, realmente esse tipo de coração, enfim, se tornou um motivo que me fez não seguir mais a Deus. Eu me esforcei bastante, mas esse zelo vinha de mim mesmo. Por isso, ao contrário, eu ficava escuro frequentemente. Ainda vivendo pelo Evangelho, eu passei por muitas dificuldades. Uma vez, a minha esposa me disse o seguinte: querido, estamos difíceis e com dificuldades, nós estamos servindo ao Evangelho. Mas essa não era simplesmente uma conversa, pois a minha esposa havia chegado no limite do seu coração. De fato, aquele coração que tentava viver pelo Evangelho com o zelo humano e o esforço humano se esgotou. A minha esposa me disse: querido, irmãos, agora eu posso dizer isso, mas naquela época ela me disse assim: querido, eu, eu já estou pronta para partir. O que você está falando? Pronta para partir? O pastor Park nos disse para estarmos prontos para pregar o evangelho e sempre prontos para mudar de um lugar de ministério para outro lugar. E ao pregar o evangelho, prontos para morrer. Ele sempre disse que os ministros devem estar prontos para esses três casos. Mas a minha esposa me disse que não era isso. Querido, eu já não consigo mais ministrar. Eu estou pronta para partir da igreja. Então, fale comigo. Quando você decidir partir? Ela me disse assim: querida, eu já não consigo mais ministrar. Eu estou pronta para partir da igreja. Então, fale comigo quando você decidir partir. Ela me disse assim. Eu fiquei muito assustado e disse: o que você quer dizer? Então a minha esposa acrescentou dizendo: se você disser sobre o meu coração para os outros servos ou irmãos, no dia em que fizer isso, nós vamos nos separar. Não pense mais em ver meu rosto, entendeu? Realmente eu não sabia o que fazer, porque eu tenho o cargo de pastor. Quando tínhamos retiro espiritual, me davam o cargo de tesoureiro ou mesmo preletor de classe evangélica. Então, durante o retiro espiritual, andava bem ocupado com os outros servos e fazia os trabalhos do evangelho, mas sempre que eu pensava de repente sobre a minha esposa, doía a minha cabeça e não sabia o que fazer. A minha esposa me disse: querido, talvez este retiro espiritual será a última vez. Logo que terminar o retiro, eu já vou viver seguindo o meu plano. Isso quer dizer que ela queria partir para algum lugar. Bem, agora eu posso dizer isso a vocês. A minha esposa me dizia assim, e eu, depois de ouvir estas coisas, claro que ficava com o meu coração muito difícil. E um dia eu já não aguentava mais viver guardando esse coração dentro de mim, então fui falar com o pastor. Fui conversar com o pastor Oxo Park. Pastor, me desculpa dizer isso, mas a minha esposa está com muita dificuldade, a minha esposa está na prova. Apesar de eu ser pastor, mas eu não estou conseguindo ajudar a minha esposa. O que eu posso fazer? Naquele momento, ele não me respondeu nada. Mas durante a reunião dos pastores, ele repreendeu intensivamente os pastores, dizendo que nós não tínhamos fé. E eu pensei: ai, o pastor está me repreendendo por não ter fé. E eu fiquei mais preocupado ainda, mas soube depois que à noite daquele dia, depois de terminar o culto da noite, que o pastor chamou a minha esposa e teve comunhão individual com ela. E no segundo dia, ele me chamou. Quando eu entrei na casa principal, eu vi o pastor bem sincero, com o coração bem humilde,
explicando algo com uma expressão suplicante para minha esposa, que estava amuada, em tentação, com uma cara bem vermelha. Ah, vem aqui sentar também. E o pastor disse à minha esposa: Irmã Kim, não tente fazer o primeiro. Irmã Kim, não tente fazer primeiro o ministério, mas faça a sua vida espiritual. A vida espiritual é. Dizendo isso, ele começou a explicar aos poucos, e a minha esposa estava ouvindo, e dizia sim, sim. E daí o pastor disse: assim como a vida espiritual. Assim como a vida espiritual é graça, o ministério também é. Ao mesmo tempo que disse isso, a minha esposa teve convulsões e gritou: Pastor, ministério! Não fale nada de ministério! E imediatamente o pastor disse: Ah, sim, sim, a vida espiritual, sem ministério. Pessoal, vocês conseguem imaginar que ele teve esse tipo de comunhão e depois, como a minha esposa tinha essa relação bem adversa, o pastor orou por ela e impondo as mãos sobre a cabeça dela. No dia seguinte, no mesmo lugar, o pastor orou assim 3 vezes. 3 vezes. Porque ela estava ouvindo bem quando falava da vida espiritual. No momento em que dizia ministério, ela tremia de susto. Então, sim, sim. E orou com imposição de mãos por 3 vezes. Depois, a minha esposa me perguntou: será que eu estou endemoniada? Por que ele ora com a imposição de mãos? É, eu estou com demônio. Mas, quanto à minha esposa, ela não tinha a aparência de que mudou de ideia. O pastor me disse assim: Pastor Shin, continue fazendo comunhão com a sua esposa desse jeito. No entanto, a parte que eu até agora não consigo entender é que no rosto do pastor não havia nem melancolia, nem preocupação. E ao ver esse casal de discípulos que estava na tentação, ao invés disso, o pastor estava muito tranquilo. E o seu rosto estava tão brilhante, tão brilhante. Parece que o pastor não se preocupa muito. Enfim, no mesmo dia, depois da comunhão, voltamos para casa. Eu estava calado enquanto dirigia e a minha esposa também estava calada. Mais ou menos na metade do caminho, eu perguntei a ela: querida, como está o coração depois de conversar hoje, depois da comunhão preciosa com o pastor? Mas o que ela respondeu é que, desculpe-me por continuar falando da minha esposa, mas é porque é o meu testemunho, né? Eu já disse ao pastor tudo que tinha que dizer, falei tudo, agora eu vou fazer as minhas malas quando voltar para casa. Eu fiquei muito desapontado. No meu coração dizia: nossa, é tão difícil. Ah, eu não tenho como. Começaram a surgir estes pensamentos em mim. Eu já disse ao pastor tudo que tinha que dizer e já vou fazer as minhas malas quando chegarmos em casa. Isso significa que ela quer partir para algum lugar. E acrescentou: se você quiser me seguir, me siga. Se você não quer me seguir, viva sozinho. A situação era essa. Então, realmente, o meu coração caiu totalmente. Realmente o meu coração também escureceu, então nós estávamos indo e quando o carro chegou ao centro da cidade, a minha esposa pediu que parasse o carro para fazer algumas compras. Ah, está bem, está bem. Enquanto ela saiu do carro e foi fazer as compras, eu estava sentado sozinho no carro e aí o meu coração estava imerso em uma escuridão profunda. Não havia nenhuma maneira nem caminho. Mas, surpreendentemente, naquele momento, uma certa palavra passou pelo meu coração. Pessoal, como se alguém estivesse falando abertamente aos meus ouvidos.
uma palavra veio ao meu coração, dizendo: seja forte, seja forte. Sabia que existe na Bíblia muitas palavras que dizem: ser forte, seja forte, ser forte. Onde está escrito essa palavra? E logo abri a Bíblia no carro e comecei a procurar por todos os lados e li Hebreus capítulo 10, versículo 35. Pessoal, vamos procurar juntos. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Disse para não abandonar a confiança. No momento em que li e reli essa palavra, um certo pensamento guiou meu coração. Sim, Deus me disse para não abandonar a confiança. Pessoal, enquanto fazia a vida espiritual e fazia o ministério, tinha uma dúvida. Isto é, eu li muito a Bíblia. Além disso, quantas vezes nós ouvimos sobre a Bíblia na igreja? E onde é que a palavra pode ser tão abundante como na nossa igreja? Pessoal, porém, quando eu me deparo com certas dificuldades, às vezes sinto que as palavras que eu sei ou ouvi não me dão força no coração. Ainda com temor, com preocupação, olhando para mim mesmo. Aí que eu ficava mais confuso e sem fé. Nossa, o que é isso? Será que eu não li a palavra? Será que eu não aprendi as palavras através do pastor Parque e dos outros servos? Por que eu estou assim? No meu interior haviam essas dúvidas e eu não conseguia me expressar. Mas naquele dia, essa palavra abriu os meus olhos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Disse: não abandoneis. Mas eu, depois que recebi a salvação, como disse antes, eu fiquei na igreja desde que eu era um estudante e eu pensava que a minha vida de ministério já fazia um bom tempo. Mas Deus me disse assim naquela noite: não abandoneis. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Pessoal, eu me julgava como uma pessoa que ouvia e sabia muitas palavras. Mas realmente eu não sabia quantas palavras eu havia abandonado. Ah, eu me julgava que ouvia e sabia muitas palavras, mas Deus me disse: não abandoneis, não abandoneis. Nossa, eu abandonei tantas palavras ao longo de tantos anos. Abandonei. No entanto, naquele dia, Deus me disse: não abandoneis, não abandoneis a confiança. Eu te disse, ser forte, não abandones essa palavra, ela tem grande galardão. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ah, sim, Deus, muito obrigado. Pessoal, algo incrível aconteceu a partir daquele momento. No meu coração eu comecei a ter paz num certo instante e eu podia sentir essa palavra protegendo o meu coração. Mas a minha esposa já não era mais problema para mim. Até há pouco tempo eu dizia: o que eu faço? O que eu faço com a minha mulher? Como resolver este problema? Mas o estranho é que isso já não era problema. Logo que eu voltei para casa, eu liguei para o pastor. Desculpe-me por dizer isso, mas embora eu seja o tipo de pessoa que pode levar e discutir com qualquer problema com o pastor a qualquer momento e fazer perguntas pelo telefone, agora para mim não está sendo tão fácil ligar para o pastor. Eu estava sendo conduzido por muitos pensamentos e por isso eu tinha fardo de ligar para ele pessoalmente,
para perguntar e receber condução. No entanto, naquele momento, eu não tive nenhum fardo de ligar para ele. Eu liguei logo para ele. A princípio, ele não atendeu o telefone, mas depois ligou-me de volta. Ah, sim, irmão Chinho, o que se passa? Pastor, quando a minha esposa voltou da comunhão do pastor, ainda estava escura, e eu ainda estava pensando que a minha esposa não seria capaz de fazer o ministério. Mas o problema não era a minha esposa, o problema era eu. Pastor, durante todo o tempo eu vivi abandonando a palavra de Deus. E hoje, Deus me disse para não abandonar a minha confiança. Disse também que assim terei grande galardão. Esse galardão é a minha esposa. E ele me disse que eu não vou perder o precioso cargo de pregar o evangelho. O pastor me disse: sim, é isso mesmo. Está bem, irmão Shin, obrigado. Foi assim que terminou a ligação. Na manhã do dia seguinte, era domingo, enquanto eu orava, de repente surgiu um coração. Naquele mesmo dia, logo depois do culto, estava planejada a viagem do pastor para os Estados Unidos, para o retiro espiritual da região leste. O itinerário era, primeiro, ir para o oeste, para fazer o retiro espiritual em Los Angeles, depois de uma semana voltar para leste, isto é, Nova York, e depois de terminar o retiro espiritual de Nova York, viajar para o Haiti e para a República Dominicana. Depois disso, ele fez um retiro no México e em alguns outros países da América do Sul. Uma semana depois, ele voltou para a costa leste, ou seja, Nova York, e estava programado para ir ao acampamento no Haiti, na República Dominicana, novamente após completar o retiro em Nova York. Naquela manhã, que tipo de coração eu tive? Ah, se eu e a minha mulher formos para onde o pastor está, viveremos. Se formos juntos para o retiro espiritual que o pastor vai, nós vamos receber graça. Começou a surgir esse coração. Eu nunca fiz isso antes, mas liguei novamente naquele dia. Pastor, hoje, depois do culto, o senhor vai viajar para os Estados Unidos, certo? Sim, esse é o plano. Pastor, eu e a minha esposa também queremos ir onde o pastor está indo. Se o pastor permitir, gostaríamos de encontrá-lo no retiro espiritual dos Estados Unidos. O pastor me respondeu imediatamente: tudo bem. Então, quando é que você pode vir? Seria bom se viessem para o retiro espiritual de Nova York. Faça isso. Ai, obrigado, pastor. Eu disse assim para minha esposa: querida, o pastor convidou-lo. Querida, o pastor nos convidou para o retiro espiritual de Nova York. A minha esposa, com uma cara fechada, disse: foi você que disse que ia ou o pastor que nos convidou? Querida, isso não é importante. O mais importante é nós irmos para lá. Então, a minha esposa ficou muito irada, mas, de repente, ela mudou de rosto e me disse: querido, tudo bem. Desde que começamos a ministrar, nenhuma vez tivemos uma lua de mel. Está bem, vamos para a América e para fazer a nossa última viagem de divórcio. De divórcio? Desculpe por falar desse jeito. Vamos fazer pela última vez a viagem de divórcio e será a nossa última viagem. De qualquer forma, seja divórcio, trivórcio ou quadrivórcio, vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Então, naquele dia, após o culto, eu deveria informar aos irmãos da igreja que iria para os Estados Unidos na semana seguinte. Eu quis dizer honestamente aos irmãos da igreja, mesmo não tendo fé, eu achava que tinha que parecer alguém que tem fé e sempre devia contar as coisas com fé, mas naquele dia eu não pude fazer o mesmo. Eu falei honestamente aos meus irmãos da minha igreja. Eu falei honestamente aos meus irmãos da igreja. Meus irmãos, não se surpreendam e apenas ouçam o que eu lhes conto do meu coração. Na verdade, a minha esposa e eu caímos em tentação. Por isso, depois de uma semana, partiremos para os Estados Unidos para participar do
um retiro espiritual, onde a minha intenção é de ouvir a palavra e receber a orientação. Por favor, orem por nós. Eu pensei que os irmãos ficariam surpresos, mas todos estavam calmos e parecia que já sabiam disso. Que reação é essa? E entendi que durante o retiro espiritual, eu e a minha esposa estávamos difíceis, tivemos comunhão com o pastor, mas não mudamos o coração e ficamos teimosos. E os irmãos já tinham percebido tudo isso. Pessoal, a nossa igreja é uma igreja aberta, não é? Além disso, quão rápidos são os nossos celulares hoje em dia? Pessoal, a nossa igreja é uma igreja aberta, não é? Além disso, quão rápidos são os nossos celulares hoje em dia? A minha pastora caiu em tentação, meu pastor também vai me seguir. Ah, a minha pastora caiu em tentação. Ah, o meu pastor também vai seguir. Ah, e agora é assim. Os rumores já haviam se espalhado. E quando eu estava falando sobre isso, acenando com a cabeça, parecia que eles já sabiam. E depois do culto, gratamente alguns irmãos se aproximaram. Ah, desculpa. O que tinha acontecido é que, entre os irmãos, há certos irmãos que dificultam os pastores. Por exemplo, com as suas razões, desafiam o pastor ou mesmo queixavam-se dos ministros sem hesitação. Na época havia alguns irmãos desse tipo. No entanto, alguns deles vieram a mim e disseram: Pastor, volte sendo transformado, tá? Vamos orar muito. E leve isso para suas despesas de viagem. Sempre eu dizia: Ai, aquela irmã tem problema, tem que mudar. As irmãs que eu dizia isso vieram a mim e disseram: Pastor, eu já sabia. Viva com o coração humilde e junte isso para as despesas da viagem. Ai, obrigado. Sendo assim, gratamente, naquele mesmo dia, eu consegui todo o dinheiro para comprar as passagens do avião para os Estados Unidos. Assim, uma semana depois, eu e a minha esposa fomos para Nova York pela graça da igreja e dos irmãos. Lá nos Estados Unidos, participamos do retiro espiritual de Nova York. Mas a minha esposa ainda não estava boa, dizia que doía o corpo e assim estava bem mal. Mas a equipe de organização da igreja de Nova York me indicou de repente para eu conduzir a classe evangélica dos coreanos. Não, eu não vim aqui como preletor. Eu estou em tentação. Não, não, pastor. Se pedimos para ser um preletor, seja um preletor. Sim. Sendo assim, eu fui lá e me tornei o preletor da classe evangélica para os coreanos durante o retiro espiritual de Nova York. Bom, quando eu comecei a classe evangélica, eu expliquei tudo em detalhes sobre como eu cheguei a esse lugar. Por estas e aquelas razões, eu entrei em tentação e vim para cá, mas de qualquer forma, pela graça de Deus, eu estou aqui conduzindo a classe evangélica e me encontrando com vocês. Quando eu disse isso, todos que vieram à classe evangélica gostaram. Eu achava que eles iriam me julgar, mas não foi assim. Pelo contrário, todos gostaram e disseram: pastor, não se preocupe. Nosso coração já está aberto e é Deus quem vai nos salvar. Não se preocupe conosco. Esperamos que o pastor e a sua esposa tenham uma mudança no coração e voltem recebendo a graça. O ambiente era esse. Obrigado, obrigado. Foi uma classe evangélica cheia de graça. Não se preocupe, pastor. Seremos salvos por Deus. E para isso, Deus nos chamou aqui. Porquanto, não se preocupe. E o pastor e a sua esposa também têm que ouvir a palavra e serem transformados. Não se preocupe. Vamos orar pelo pastor e pela sua esposa. Obrigado. Realmente, quão bonita e agradável é a igreja. O retiro espiritual de Nova York terminou assim. E chegou o dia em que passamos pelo Haiti com o pastor, vários missionários e o coral Graças. A minha esposa ainda estava mal, ela estava exausta, tanto física quanto mentalmente, por isso, sempre que me via, resmungava para mim. Quando subimos no avião, o pastor estava sentado lá na frente. Ele chegou primeiro e já se sentou, mas a minha esposa, logo que ela viu o pastor, abaixou a sua cabeça e fugiu rapidinho para dentro. Assim, nós também nos sentamos. Naquele tempo, eu tinha brigado com a minha esposa, por isso o ambiente entre nós não estava bom.
Mas, de repente, a minha esposa me disse assim: querido, sim, mesmo que eu não faça ministério, eu devo fazer vida espiritual? Exato. Mesmo que não faça o ministério, você tem que fazer a vida espiritual, sim. Ah, então eu vou conversar com o pastor Parque para pedir uma comunhão sobre vida espiritual. E depois, ela que dizia há pouco tempo que estava cansada e difícil, de repente se levantou do lugar, como se alguém lhe dissesse: siga-me, siga-me. E a levasse. Mesmo sem ter ninguém para levá-la, ela começou a caminhar para frente corajosamente. Porém, há pouco tempo, ela fugiu do pastor com a cabeça baixa. Depois de um tempo, o pastor veio com a minha esposa e me olhou nos olhos. Depois de um tempo, o pastor veio com a minha esposa e me olhou com olhos grandes e disse: levanta-te, levanta-te, troca de lugar. Assim, eu fui lá para frente e o pastor sentou-se no meu lugar. Dentro do avião que ia para o Haiti, o pastor fez comunhão com a minha esposa. E eu fui, sentei-me no lugar do pastor e fiquei lá bem confortavelmente e caí no sono. Era um lugar bem confortável, por isso eu adormeci. E depois de algum tempo de comunhão, o pastor veio e me acordou. Acorda, pastor Shin, eu fiz a comunhão com ela já, tá? Ah, sim, pastor, muito obrigado. E eu voltei para o meu lugar. A minha esposa, com lágrimas nos olhos, me olhou e me disse: querido, eu sou muito grata perante Deus. Sim, é gratificante. O que aconteceu? Pessoal, a comunhão na época, dizíamos assim, mas é uma piada, tá? A comunhão a uma altitude de 13.000 metros é muito boa, é mais perto de Deus. Claro que não podemos dizer que Deus está naquele céu, mas enfim, naquele lugar bem alto, no avião, naquele dia, o coração da minha esposa, que era tão forte e imutável, caiu totalmente. Realmente Deus me encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia para comigo. Ela dizia isso e o coração dela estava completamente diferente. Quão grato é isso! Eu também fiquei muito feliz. Na verdade, enquanto ficávamos no Haiti e posteriormente na República Dominicana, e participava do acampamento com um pastor, e participava do acampamento com o pastor, essa viagem não era lua de mel, mas era como se fizéssemos uma viagem aos céus e tivéssemos um tempo muito feliz e grato dentro da palavra. Pessoal, realmente Deus me deu um grande galardão. Ele me fez ganhar o coração da minha esposa. E Deus deu ao nosso casal a graça de poder continuar a pregar o precioso evangelho como grande galardão. Um dia, vários anos depois, a missão mandou-me para a África como missionário. No início, eu fui enviado para a África do Sul, em fevereiro de 2016. E fiquei lá mais de um ano. E depois eu fui para Zimbábue. Agora eu estou em Zimbábue. Na verdade, quando me disseram para ir para Zimbábue, isso pressionou muito o meu coração. Porque não sou bom em inglês e ainda realmente não, eu sou muito velho para trabalhar como missionário. Eu consegui viver na África do Sul de algum modo, mas dizem que no Zimbábue tem falta de eletricidade e água e é muito pobre. E quando eu vivia na África do Sul, visitando o Zimbábue por várias vezes, eu conhecia bem a situação de lá. E naquela época havia um missionário no Zimbábue e eu fazia muita comunhão com ele. Ah, missionário Ram, não olhe para a situação, mas olhe para Deus. Falta de eletricidade não faz mal nenhum. Deus está contigo. Que problema tem a falta de água? Não tem ouvido? Deus vai lhe dar tudo. Não se preocupe e olhe para Deus. Eu fazia muita comunhão com ele, mas um dia, lá no exército, há algo como troca de missão entre o atirador e o auxiliar. Lá no campo de tiro. Como isso? Um dia esse missionário veio para Pretória, África do Sul, e eu fui para o Zimbábue. Houve a troca de missão entre o atirador e o auxiliar.
Eu fiz muita comunhão com ele, mas quando chegou o momento de eu ir para Zimbábue, ai, o que que eu posso fazer? A minha esposa tem dor nas costas, além disso, a eletricidade lá é muito escuro, o que eu faço? E eu nem sou bom em inglês. Os missionários anteriores tiveram muitos problemas com isso. E eu nem falo inglês. Ai, como eu faço com o visto? Meu Deus, isso vai ser muito difícil. É muito vergonhoso, mas eu ainda não era uma pessoa que tinha fé ou podia correr corajosamente para o evangelho. Eu ainda não era um homem desse tipo. Mas Deus, como eu testemunhei há pouco tempo, eu quis ser o capelão militar, mas não fui. Eu realmente não quis ir à cidade de Canrion, mas Deus me conduziu para Canrion, segundo o seu plano. E eu e a minha esposa éramos o tipo de pessoa que queria partir segundo o nosso desejo, segundo a nossa carne e pensamento, deixando para trás o evangelho e o ministério. Mas o Espírito Santo de Deus nos convenceu, ignorando a nossa pessoa que era assim, e nos fez viver bem felizes como agora. Ainda dentro do carro que ia para Zimbábue, eu tinha muitas preocupações. Ai, no futuro, como vamos fazer com o visto? Ai, talvez nós podemos tentar viver por alguns meses, mas nossa, se não conseguirmos prorrogar o visto, eu serei expulso como os ex-missionários. E aí, o que que eu posso fazer? Ah, eu sou péssimo em inglês. Como eu posso evangelizar em inglês? Se eu decorar um vocabulário, dois me fogem. E se eu decorar uma palavra, duas me fogem. E se eu decoro duas, me fogem quatro. Ah, eu estou nessa situação. Mas como eu posso pregar o evangelho em inglês? Ah, eu tive muitos pensamentos. Quando entramos no Zimbábue pela fronteira, tinha a verdadeira África na nossa frente. A estrada era tipicamente africana. Pessoal, conseguem imaginar? Mas o céu era tão bonito e as estrelas eram tão brilhantes. O único conforto no carro era escutar a pregação do pastor. Eu escutei no carro a pregação do culto de domingo. Enquanto eu ouvia a pregação do pastor, ele leu a palavra de Romanos, capítulo 2, versículo 4, num certo testemunho dele. Vamos achar juntos Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4, eu vou ler. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O pastor leu este versículo com o seu testemunho, e eu estive estudando essa palavra no meu carro enquanto dirigia naquela estrada escura do Zimbábue e África. Essa palavra começou a penetrar no meu coração, entrando pelos meus ouvidos. Ah, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ah, sim! Às vezes eu dizia a mim: eu tenho que ter fé. Eu tenho que me arrepender, eu preciso mudar. Quando parecia que me arrependi, mas num dia via que estava igual novamente. Me arrependi grandemente. Quando parecia que tinha fé, novamente a fé desaparece sem eu perceber.
Eu quero dizer, olhando a mim mesmo, que era assim, eu ficava decepcionado às vezes. Mas o Senhor, o que é que o Senhor Deus me disse? Você tem que se arrepender, arrependa-se. Não, não está dizendo assim. Mas diz o seguinte: ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ah, não sou eu quem faz o arrependimento. Deus é aquele que me conduz ao arrependimento. Deus é que me conduz ao arrependimento. Ah, não sou eu que tenho que me arrepender, mas sim crer que Deus vai me conduzir ao arrependimento. Então, quem faz o arrependimento não sou eu, e sim Deus, que me conduz ao arrependimento. Como assim? A água. Como eu posso fazer a água? Deus que me dará água, me dará eletricidade, sobretudo Deus que me dará o visto. Porque não creio em Deus que me fará obter o visto? Porque não creio em Deus que me fará obter o visto, por isso eu desprezo Deus, eu ignoro Deus, temendo a Deus, menosprezo Deus, preocupando-me. Sim, é isso. Visto, eletricidade, água ou língua, estes não são problemas. Eu desprezei o Deus que pode fazer todas estas coisas por mim. Sim, é Deus quem me enviou para a África, para o Zimbábue. E às vezes eu me pareço que tenho fé e às vezes não. Mas os servos e a igreja me enviaram pela fé. Eu estou aqui pela fé da igreja e dos servos, e não pela minha própria fé. Pessoal, ninguém estava falando comigo no carro. Mas enquanto eu escutava a pregação da fita dentro do carro e o carro estava correndo no meio do ar da noite escura, Deus me falou assim e me fez ficar feliz. Até agora me permitiu trabalhar como missionário no Zimbábue. Pessoal, eu recebi a salvação em 1984. Todos vocês também são salvos, certo? Irmãos, Deus nos disse que não nos deixará como órfãos desde que tenhamos a salvação. Ele está conosco. Realmente, muitos pensamentos que estão em mim continuam a seguir os costumes antigos, ficando sempre contra, se levantando contra Deus. E ainda detestam o evangelho, detestam Deus. Somos homens que têm essa origem carnal. Mas o Espírito que venceu essa carne está em mim, vencendo por mim, luta comigo e vence. E não me deixa viver segundo a carne, mas sim me faz ficar dentro do Espírito e me conduz a viver segundo o Espírito. Isso é tão grato que não tenho palavras para expressar. Hoje, lemos no início Romanos capítulo 8. Eu vou ler mais uma vez. Romanos capítulo 8 está dizendo-nos o seguinte. É Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, aqui vem escrito assim: se habita, ou seja, não tem a certeza do nascer de novo e do perdão dos pecados. Sim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Sim, pessoal, Satanás nos diz, apesar de Jesus já ter lavado os nossos pecados, você tem pecado, você é pecador, como você é justo, como você é santo, como você é perfeito. Você não é aperfeiçoado.
Sim, Satanás ainda destaca mais a nossa carne e nos faz concentrar-nos na nossa carne e como se ela fosse verdade. E nós, enquanto ouvimos a voz de Satanás, não podíamos dizer que somos justos. Mas um dia, desde que conseguimos crer no Evangelho dentro do nosso coração, eu sou justo, certo? Sendo justificado para sempre, ele nos aperfeiçoou. Amém? Deus nos fez assim. Mas Satanás nos diz assim novamente: você é carnal, você está na carne, você é carnal, você é carne, você não tem fé. Pessoal, quando ouvimos o Evangelho, éramos pecadores quando acreditávamos no nosso pensamento, mas quando cremos na palavra, descobrimos que somos justos e não pecadores. Não é mesmo? Nesta igreja, ouvimos muitas vezes que a salvação é igual à vida espiritual, não é? Pessoal, não é preciso fazer algo para o Espírito Santo nos conduzir, mas sim, dentro de nós que recebemos o perdão dos pecados, Jesus está conosco como Espírito e nos guia. A Bíblia nos diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Pessoal, vocês estão no Espírito ou na carne? Diz que se o Espírito de Deus habita na pessoa, a pessoa está no Espírito e não na carne. A nossa carne ainda, como testemunhei, quando não der certo, se queixa contra Deus. Além disso, ao ministrar, se não der certo, eu sou uma pessoa que pode deixar o ministério, vivendo como o pastor realmente quer fugir dos fardos e não quer entrar no meio das dificuldades. Isso tudo é a nossa carne. Mas algo grato é que não é a carne que nos domina, mas o Espírito de Deus é quem habita em nós e nos faz não estarmos na carne e vence a carne por nós. Nos faz estarmos no Espírito e viver pelo Espírito. Quão grato e maravilhoso é isso! Neste retiro espiritual, apesar de não podermos ter aquele momento que eu tive antes no acampamento do retiro em Tedok ou de Ganhyun, todos juntos, rindo e compartilhando o coração, experimentando presencialmente, tendo a comunhão do coração. Mas desta vez, através da internet, podemos nos encontrar e, além disso, enquanto ouvimos essa abundante palavra de Deus, confortavelmente no quarto ou no carro, onde quer que estejamos. E até no trabalho podemos estar imersos na graça de Deus. Isso é muito grato e maravilhoso. Através deste retiro espiritual, eu agradeço a Deus por me permitir que este tempo precioso e abençoado de poder me encontrar com vocês e dar o meu testemunho, mesmo que o tempo seja curto. Vamos orar. Nosso Deus, Santo Pai, agradecemos a Ti. Depois que o Senhor nos salvou, não nos deixou de lado simplesmente dizendo: como vocês já estão salvos, vivam por sua conta própria. Mas sim, nos deu o Espírito Santo para Deus habitar em nós como Espírito e estando em nós como o nosso Salvador. Reinando como o nosso Senhor, lutou contra nós e nos venceu. E nos guiou para podermos viver segundo a sua vontade. Muito obrigado. Agradecemos por nos dar este precioso e bendito retiro espiritual e acreditamos que a preciosa palavra que ouvimos e a comunhão que temos neste retiro espiritual nos farão tornar mais belos e abençoados dentro de Deus. Eu dou graças e glórias a Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.